Olá, gente querida, boa noite. Boa Estamos noite. aí chegando para mais uma live Vida de Seminarista. Uhul! E aí estamos aguardando vocês entrarem aí, ó. Já está entrando o povo, seja bem-vindo, Jonathan, a Thaís, que é a nossa entrevistada de hoje, já entrou, a Nai. Vamos lá, cada um de vocês é muito bem-vindo. Essa live ela é muito especial porque ela tem o propósito de nos ajudar a conhecer o Cavando Fontes e cada um dos seminaristas que estão passando pelo Cavando aqui na base de São Paulo, ok? Então nós estamos aguardando aí a entrada da Thaís e, e o pedido dela do link para se conectar a nós para a gente começar o nosso bate-papo, né? Boa noite, Tati, seja bem-vinda aí à nossa live, Pastor Alexandre. Vamos aí receber a nossa Thaís. Muito bem. Olá. Oi, Opa! que bonita! Chegou a Thaís. Oi, pastor. Oi, Quanto, pastor. quanto sorriso! Seja bem-vinda, Thaís, à nossa live Vida de Seminarista. Obrigada. Muito bom te receber aqui e poder repartir com você esse momento, né? Que é um momento Sim. muito especial para a gente poder apresentar você ao mundo. Nós vamos apresentar Cavando Ai, Fontes para o mundo. Uau! Uau. É muita chique. A minha irmã entrou, até minha irmã lá do Rio Grande do Sul está te vendo, né? A Miriam. Olha, Oi, você Miriam. tá, viu? Você está muito requisitada, querida. Olha que bênção. Oi, Olha, pastora Tati. Tudo bom? muito bom. Thaís, a gente está muito feliz, né, de poder ter esse momento com você. É um tempo aí muito especial. Obrigado por ter aceito o nosso convite para participar, né? Eu que agradeço. E a gente quer hoje conversar um pouquinho sobre a Thaís e o Cavando Fontes, nessa ordem. Queremos conhecer a Thaís e a Thaís dentro do Cavando Fontes. Esse é o nosso propósito. Então, eu gostaria que você começasse, Thaís, com uma breve apresentação, não é? Falando um pouquinho sobre você, quem você é, contando um pouquinho da sua história. Meu nome é Thaís Najara, eu sou do interior de São Paulo, sou professora e acho que é isso. Legal. Quando você diz que é do interior de São Paulo, você poderia especificar um pouco mais? Tá, eu nasci em Capivari, é uma cidade perto de Piracicaba, É. mas com 4 anos, eu e minha família nos mudamos para Montemor. Ah, E, então, eu sou montimorense de coração. que legal. Montemor é uma cidade perto de Campinas. Muito bom. Montemor é uma cidade maravilhosa, onde há uma manifestação tremenda do poder de Deus, uma bela igreja e Uhum. pessoas muito preciosas congregando naquele lugar. E a Thaís faz parte deste precioso rebanho de Montemor. É verdade. É muito legal, né, Thaís? A gente poder, quem não tem passado, não consegue viver o seu presente, né? E é bom que você conte a sua história. E eu Uhum. gostaria de ouvir um período da sua história, porque é importante que as pessoas vejam como Deus, ele é o Deus da segunda chance. Você já Uhum. teve a oportunidade de estudar teologia em um seminário há alguns anos atrás. Você quer contar para nós essa história do seu chamado? Eu
muito carinhosamente, assim, eu quero ouvir, sabe por quê? Porque eu sei que Uhum. tem gente que às vezes acha que Deus desiste porque elas abriram mão, ou talvez retrocederam, ou desistiram, e muita gente se abate com isso. E o que eu acho Uhum. legal na sua história é que você buscou a segunda chance que o Senhor te deu. Você pode contar para a gente essa história, querido? Sim. Eu conheci Jesus na Igreja Luterana, final dos Uhum, anos 90, início dos anos 2000. ah, e naquele momento em que a Igreja Luterana estava vivendo o avivamento, né? sim. Uhum, E, e eu recebi o meu chamado naquele momento. Então, eu me mudei para Curitiba, e fui estudar na FATEV, Faculdade de Teologia, e fiquei lá por um ano e meio. Ah, eu estava vivendo um período meio conturbado. Meu pai tinha acabado de falecer quando eu fui para Curitiba. Eu não resolvi esses problemas. Eu uhum, também tinha a minha autoestima era bem baixa e eu tinha problemas de aceitação e, e dificuldades de me relacionar com as pessoas. uhum. Então, eu vivi o auge do bate-papo, do chat do UOL. E eu me envolvi em algumas situações que fizeram com que eu me afastasse do propósito do Senhor. Certo. E aí eu saí da república que eu morava, né, e fui morar num lugar escondido lá em Curitiba. Eu não falei para ninguém, Uau. mas o pastor Otávio me descobriu lá em Curitiba e me obrigou a entrar dentro do carro. Ele falou: a gente trouxe você para Curitiba, porque quem me levou para lá foi o pastor Luiz. Então ele falou assim: então agora eu vou levar você embora. Aí eu não sou nem um pouco teimosa, né? Eu falei, eu vou. Eu nunca percebi isso. Eu falei, eu vou, mas fiquei de bico de Curitiba até Montemor sem falar com eles, que tinha mais um irmão no carro, e fiquei 15 anos fora da igreja, porque eu não sou teimosa, pastor. Teimosa é quem teima comigo, entendeu? Você falou dele e ele acabou de entrar, o pastor Otávio, né? Seja bem-vindo, pastor Otávio. A Thaís está contando aí a história de como você a trouxe de volta de Curitiba para Montemor, né? E que bênção que você investiu na vida da Thaís, pastor Otávio. Que Deus o abençoe. Thaís, você ficou quanto tempo no seminário lá em Curitiba estudando? Eu fiquei um ano e meio, mais aproximadamente. O Hum, primeiro ano eu estudei para valer. Eu sim. me, e os 6 meses eu só empurrei com a barriga, né? Que legal. E como é que foi essa volta para Montemor? Como você disse, você ficou 15 anos fora da igreja, fora da fonte, da luterana, Fora de ou qualquer desviada dos caminhos do Senhor. desviada mesmo, pastor. Hum, Perturbada. certo. E Você estudou a pedagogia nesse tempo ou não? Isso, eu fui fazer pedagogia porque logo que eu cheguei em Montemor teve um concurso da prefeitura para trabalhar na creche. E aí eu comecei a trabalhar lá e fazia cursos de capacitação, né? E eu comecei a gostar daquilo. Aí eu fiz a faculdade, eu fiz o Enem, ganhei a bolsa de 100% pelo ProUni e fiz a faculdade. E fui vivendo a minha vida. Aí, uma vida louca, sem Jesus. hum, o pastor Otávio está dizendo que, segundo o pastor Martin, você, no seu primeiro ano, foi a melhor aluna da turma. E nós somos testemunhas do quanto você é dedicada, de fato. Você é alguém que tem um empenho
não sei se é fruto dessa teimosia, né? É a teimosia positiva. Eu não sei. A teimosia positiva é perseverança. Pode ser, pode ser. Mas que legal. Esse tempo que você teve afastada do Senhor, Thaís, eu acho que também é importante esse testemunho. Eu sempre digo assim, o nosso Deus é o Deus da segunda chance, né? Uhum. Ele nos ama profundamente. Você, nesse tempo, você perdeu a esperança. Você não tinha mais o desejo de andar com Deus. E como era isso no seu coração? Você sentiu o Senhor te chamando de volta? É importante você compartilhar até para aqueles que às vezes estão distantes, acham que não tem mais jeito, não tem mais volta, não tem mais como. No começo eu achava que eu estava certa, né? Uhum. E eu estava fazendo o que eu estava certo. Aí depois eu fui vivendo a vida, sabe? Como se estivesse vegetando, só levantava, trabalhava e não fazia nada. Ah, um pouco antes de eu voltar para a igreja, eu tive um AVC, Uhum. bem nova, 30 e poucos anos, eu tive um AVC e eu fui parar na UTI. Uau. Aí na UTI tava todo mundo entubado, tinha gente lá que estava praticamente morto e eu estava acordada. Uhum. E lá na UTI o senhor falou comigo. Olha. E tinha uma moça da mesma idade que eu, que também tinha tido um AVC e que não tinha chances, né? Que ela tinha tido, tipo, ela estava em coma. E eu me vi naquela situação. Uhum. Então, eu conto aqui para todo mundo, porque como eu não sou teimosa, né? Mas todo dia eu orava e antes de dormir eu entregava minha vida para Jesus, né? Porque vai que eu morro, mas, né? Vai Aí pelo que, menos eu vai que morre garanti. enquanto dorme, né? Vamos garantir. Mas aí começou a ter esse Porque peso, começou a ter esse peso de que eu não conseguia dormir. Eu ficava acordada com medo de morrer. Uau. E o medo de morrer começou a tomar conta de mim, um pavor assim. Aí um dia a Lucélia, o Volker e a Maria, que é minha tesoureira, me chamaram para comer pastel. O Uhum. pastel do Fuia, ele Ah, é um. o famoso pastel do Cuia. Não tem como negar e comer pastel do Fuia. Em Cosmópolis, o pessoal diz que é o pastel do Japa. E assim, quando eu encontrava com o pessoal da igreja, eu virava a cara para eles e depois eu chegava em casa e falava para minha mãe, ninguém falou comigo na rua, mas eu que fugia deles, entendeu? Mas o dia que eles me convidaram para ir comer pastel, aí eu fui. E aí a Maria me chamou para ir para o culto, eu fui e falei assim para ela, na hora do visitante, se você me falar para eu levantar, eu vou levantar, mas é para ir embora. Aí ela falou assim: não, não vou apontar você. Aí eu fui, daí ela me convidou para ir para a célula, aí eu comecei a ir na célula, e desde aquele dia eu comecei a ir no Tadel, porque eu sabia do meu chamado. Então eu sabia que quando eu voltasse era para valer, entendeu? Não era para ficar brincando. Certo. É, essa teimosia ela tem dimensões que são importantes, né? E é legal. Felipe Hoffman está mandando beijos do Thomas, dele e da Gi, né? Para eles. E a pastora Tati disse que história incrível, de fato, é uma história incrível, é muito legal ver a misericórdia de Deus, né? De encontrar Sim. você naquela cama de UTI e trazer você de volta à vida e a Ele. Isso Uhum. é uma grande bênção. Como é que foi a sua vida na igreja depois da sua volta? O que que você viveu? Como foi o seu caminho dentro da igreja? Eu comecei assim como se fosse um passarinho assustado, assim, Hum. né?
Meus amigos não estavam mais lá, Uhum. né? A geração que eu conhecia, ou eles estavam casados, ou eles não estavam mais lá. Então eu tive que me refazer ali, né? Uhum. E aí eu voltei para o Ministério Infantil e para o Louvor. Daí depois no Ministério Infantil eu descobri que eu não estava mais a fim de estar lá e eu saí. E eu amo estar no louvor e estar no meio dos jovens e depois do encontro com Deus começar a andar com as pessoas ali, Deus foi curando, né? Porque esse tempo todo longe de Deus foi deixando sequelas, né? Eu lembro que quando eu comecei a ir na igreja, eu escutei da visão do não da célula, do discipulado. Eu Uhum. falei, é isso que falta na minha vida, sabe? Ser acompanhada. E todo culto eu pegava a Cássia e falava as coisas para ela e conversava com ela e falava, quando que eu vou ter minha discipuladora? E ela falava assim, depois do encontro com Deus você vai ter. E aí eu comecei a orar e falei para Deus, eu quero ser discipulado pela Cássia. E foi o que aconteceu. Ela foi a minha discipuladora o tempo todo enquanto que eu estive lá na igreja de Montemor. Olha que benção. Pastor Otávio disse que foi tenso quando ele foi buscar você em Curitiba. Ele teve quase que puxar a cinta. Sim, ele quase me bateu, mas não sei por quê, eu não sou teimosa. Fala um pouco aí sobre o louvor. Eu sei que você é apaixonada pelo louvor. Acho que até por isso também. Claro que a Cássia é uma pessoa exemplar. Até eu gostaria de ser discipulado por ela, né? Ela é uma mulher muito preciosa e um testemunho excelente no meio de nós como igreja. Mas eu acredito que você tinha um desejo de ser discipulado por ela também pela paixão pelo louvor, né? Fala, Uhum. fala conosco um pouco sobre essa questão do louvor, desse chamado, desse coração que você tem. O Felipe Hoffmann disse que você era a melhor voz que ele tinha lá no ministério. Ele está exagerando, pastor. Mas é amor, né? Eu amo cantar, pastor. Acho que desde criança, assim, eu lembro que eu estava na terceira série e tinha um coral que só podia entrar os alunos da quinta série. Eu ia com a minha amiga, eu ficava do lado de fora escutando eles cantando, sabe? E eu amo música. E o louvor, assim, para mim é uma maneira de você orar cantando, sabe? Uhum. Então, antes de vir para o Cavando, eu fiz aulas nas minhas férias eu fazia seminários de louvor e adoração. Eu fui para F Hope, eu fui para a escola adorando em Belo Horizonte, porque Uhum. eu entendo que o meu chamado passa pela música. Uhum. Essa é um dos meus anseios de estar falando da palavra de Deus através da música, entende? Legal, Thaís. Sem dúvida, você é muito talentosa, né? Acho que, como disse o Felipe aqui, ele não exagerou nem um pouquinho, não. Você canta, tem uma voz excelente. A Cássia disse que você foi sempre uma excelente discípula e foi uma alegria acompanhar o seu crescimento, né? E de fato é muito bacana ouvir esses testemunhos de quem andou com você bem de perto, né? Eu creio que ninguém melhor para nos conhecer do que aqueles que andam conosco 1 milha, 2 milhas, quantas milhas forem necessárias. Nesse sentido, então, você tem um sonho de vincular o seu ministério, de cuidar de pessoas com o ministério de louvor. Explica um pouquinho para a gente. Eu sei que talvez isso não está ainda definido, mas acho que é importante a gente ver um pouquinho do que você projeta, do que você imagina. Acho que vai ser legal para quem está aí conosco nessa live. Eu tenho o desejo de. Não tem só a ver com cantar, entende? Tem a ver com
Tanto é que agora eu quero fazer faculdade de letras, eu quero escrever músicas que falem do amor de Deus, entendeu? Quero escrever livros. Antes de vir para o Cavando, estava no meu coração. E um dia a pastora Cris, na hora que ela deu a nota, né, ela escreveu uma devolutiva assim, que eu estava orando sobre isso, e ela escreveu assim: você deveria escrever textos para falar de Deus para as pessoas. E isso foi uma confirmação assim de que eu estou no caminho certo, entende? Eu gosto E, de escrever. e vindo da crise é um grande elogio. Também acho. Que legal, que bênção, Thaís. É muito bom ver esse sonho. E aí, ó, uma discípula disse que você foi uma ótima discipuladora também, a Jaqueline. Isso aí, já. É muito bom. Eu acho que nós precisamos de pessoas que possam, por meio da palavra escrita e da composição de músicas que exaltem o nome do Senhor, fazer o nome dele conhecido na terra. E óbvio que você vai cantar também as suas próprias músicas, né? Sem sombra de dúvida. E é uma área que há uma falta. Hoje em dia está traduzindo muitas músicas, em vez de a gente estar criando músicas, né? Os ministérios de louvor, os cantores, eles muito copiando músicas de fora, né? Fazendo uma área Acho que que, precisa, né? eu acho que chegou a hora do brasileiro cantar as próprias canções, entende? E música é uma coisa que está dentro do Brasil, né? No ritmo, a gente tem muitos ritmos, muitos jeitos diferentes de abordar a música, né? Muita criatividade, coisa assim. Então, acho que você tem tudo para explorar essa área e crescer mesmo. Que bem, Com então. certeza será sucesso. Vai ser uma grande bênção, Thaís. Mas, ouvindo você falar dessas coisas, eu queria... A Meg, inclusive, pediu para você falar um pouco sobre o seu chamado. Eu creio que a questão do chamado é muito legal e eu gostaria de saber como foi isso. Ixi. Ó, um dia eu estava na Luterana e o pastor Luiz pregou Isaías 6. A quem enviarei? O clássico. E eu respondi a esse chamado. Quando eu voltei para a igreja, eu achava que não era mais possível, entende? Por isso que eu disse assim, o discipulado, os relacionamentos dentro da igreja fizeram com que Deus pudesse me curar. E quando eu fui para a conferência do jovem em 2015, lá em Joinville, quando a Mara falou sobre a visão que Deus estava dando dos jovens que iam estar cruzando o Brasil, eu falei, é isso que eu quero. É isso aí, porque eu passei a conferência toda falando com Deus, falando assim, fala comigo, na minha ilusão, né? Eu não entendo o que o senhor está falando, mas se for possível aí, escreve no outdoor, que eu sou meio devagar. E aí vem a Mara e começa a falar ali, eu falei assim, então eu vou para o Cavando Fontes. Quando aí teve a primeira turma, eu lembro que a Maria tinha sido convidada e ela pediu para que eu levasse numa reunião em Cosmópolis, que ia ter várias outras pessoas, o Vitor estava lá, inclusive, e eu vou contar uma história que eu já falei isso para ele, que quando eu decidi não ir para a primeira turma, porque quando eu vi o Vitor, né, e ele... o Vitor, com aquele cabelinho dele, falando, não, vai ser tudo isso. Ele não tinha mantenedor, ele não tinha nada. Eu falei, esse menino é doido, todo mundo nesse projeto é doido, eu não vou nada. Eu vou ficar vendo aqui. Eu acho que não é bem isso. Mas aí daí eu falei assim, eu vou na outra turma.
Mas tipo, em 2022, vão fazer 20 anos que eu trabalho. Então, na prefeitura, chegou um momento que eu falei assim, acho que eu posso só servir aqui na igreja, eu não vou, não sei o que tem. Vou ficar aqui mesmo, acho que não é isso que Deus está falando. E aí um dia eu estava andando em Montemor, na nave da igreja, assim, né? E eu encontrei com um casal de pastores, muita gente boa, que me pararam na porta do banheiro e falaram assim: o seu pastor te liberou para ir para o Cavando Fontes. E naquela semana, eu nunca contei isso para esse casal, mas naquela semana eu estava orando para Deus e falando: se o Senhor quer que eu vá, a minha liderança tem que falar. É isso que você. A gente tá te enviando. Então, vocês foram resposta da minha oração. Entende? Só que eu, naquela semana, tinha falado para Deus: eu vou, só que eu não vou em 2018, eu vou em 2019. E aí, quando o pastor Daniel, né, me convidou para ir para a turma de 2018, eu falei assim, não, mas eu falei para Deus que eu vou em 2019. Daí o senhor falou assim, então você vai para São Paulo que eu vou cuidar de você. Então, eu sempre soube que o projeto seria em São Paulo, porque eu fui na sua fé, entendeu? Não tinha outras opções. O Otávio ficou bravo, porque eu não escolhi Florianópolis, mas eu já tinha me comprometido com vocês que eu ia para São Paulo, não podia voltar atrás, porque a minha palavra tinha sido dada. Que legal, Thaís. Poxa, que bacana poder ouvir isso e saber que a gente faz parte dessa sua história tão bonita e tão inicial, né? Porque eu sei que é uma grande obra diante de você. Eu creio que Deus vai usar você ainda grandemente, né? E a gente poder fazer parte disso é uma honra, até porque, para nós, né, você é como uma filha, assim como cada um dos seminaristas, né? Até achei que você ia vir com a flor amarela no cabelo hoje, né? Eu sabia que você ia falar, mas já estavam tirando um sarro de mim porque eu passei batom, aí se eu pusesse a flor, aí ia ficar pior. E esse povo tem que ligar, não, você fica tão bonito com a flor no cabelo. Eu sabia. Eu peguei ela na mão e depois eu devolvi. Mas é muito legal, assim, poder ver você brilhando, porque quem é cheio de Jesus brilha, né? E esse brilho, ele é essencial para que a gente possa avançar, né? Para que a gente possa crescer e ir adiante. E eu sei que Deus vai fazer coisas muito grandes ainda, por isso essa live é importante, né? Para que você se faça conhecido, porque às vezes as pessoas olham e não sabem a história que está por trás, né? E uma história que precisa ser contada. E como você gosta de escrever, e eu sei que Deus vai te usar para escrever não somente música, mas também livros, basta você no seu coração dispor isso, porque você é teimoso, não, você é perseverante, você vai poder contar muitas histórias, né? Eu acho que você tem essa habilidade. Use isso, porque vai abençoar a vida de muitos. Well, aí você veio para São Paulo, uma moça do interior, nascida em Capivari, moradora de Montemor. Aí veio para São Paulo. Como é que foi isso, minha linda? Como é que foi essa transição? Veio uma comitiva atrás Veio dela, uma comitiva. Não veio sozinha. Ela veio com uma equipe poderosa. Como é que foi Você para sabe que teve gente que ficou para trás, né? Teve gente que ficou bravo, que não cabia no carro mais. Dois carros, né? Viemos em 2 carros, né? Porque o meu carro ficou e o outro foi embora, daí não cabia todo mundo. Foi uma matemática ali para caber todo mundo. É verdade. E como é que foi esse processo, querida? Fala pra gente.
Primeiro que São Paulo é bem diferente de Curitiba, né? Eu já morei numa capital, mas aqui é tudo metrópole, né? Dirigir aqui no começo foi difícil, não pelo trânsito em si, mas a Thaís, ela dá uns sustos na gente quando a gente está dirigindo, né? Porque ela levou um susto com a Ingrid dirigindo. Aí eu ficava assustada. E eu não tenho, eu confesso, assim, eu não tenho muito senso de direção e eu sou teimosa. Eu brigo com É, o GPS. diz o Felipe, ela é muito perseverante. Ligar com essa é triste, hein? Eu brigo com o GPS, entende? Aí ele fala, vai para lá. Eu falo, não, é na outra. Daí eu me perdi um pouquinho, entendeu? Mas aí agora tá tudo certo. Já fui até o Paraná duas vezes Olha, dirigir, entendeu? Então, chique, chique. Parabéns, parabéns. Muito bom isso. É verdade, né? A Ingrid teve que se superar nessa questão do volante. Né? Eu ainda não. acho que essa foi uma, Não vou de novo, não. essa foi uma das maiores lições assim que eu aprendi aqui. O cavando, essa é a beleza do cavando. Não é só que a gente aprende teologia, não tem só a ver com. Tem a ver com você se relacionar com as pessoas, mas você se superar, sabe? Eu tenho uma amiga na live, a Carol Cioff, e ela dirige super bem. Então, toda vez que que ela estava junto, eu dava a chave para ela, leva você o carro, entende? E aqui, assim, eu faço isso com a Sara ou com o Iago, mas para ir para casa, eu precisava dirigir, eu precisava pegar a marginal e ir para casa. Se eu quisesse ir para casa de carro, então eu ia ter que pegar ônibus, e não tinha sentido. Então, aqui eu aprendi a andar aqui em São Paulo, em vários lugares, fui em vários lugares, às vezes eu fui até no médico sozinha, longe pra caramba. Uhum. Então, Deus foi me ensinando, até ter tranquilidade, porque, como eu falava, eu tinha muitos surtos internos, eu ficava nervosa, não sabia o que fazer, e agora eu consigo dirigir sem chorar, nem que seja por dentro, Amém. é, e consigo me locomover e a confiar nos meus instintos, até fazer baliza agora eu já faço. Aleluia. Coisa boa, que bom. É bom crescer internamente, externamente, né? Assim, esse crescimento que aparece, né? Muito, muito legal. Tá de parabéns, Thaís. Acho que não existe coragem maior do que aquela manifesta em relação a gente mesmo, né? Quando a gente consegue encarar os nossos medos, as nossas inseguranças, né? O pastor Otávio disse que você dirige muito bem aqui em São Paulo. Olha só, Uhum. está sendo elogiada, né? Isso é muito bom. E você está de parabéns por isso. Acho que essa coragem, ela é essencial, né? O nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Geralmente, a gente, a gente coloca empecilhos diante da gente mesmo. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Thaís, sobre a questão do magistério. Quem te influenciou ao magistério? Você falou um pouco de concurso, mas por que essa área? Por que você foi levada para o magistério? A minha mãe, se eu tivesse ouvido ela, eu já tinha feito magistério antes. Mas, de novo, a teimosia, entendeu? Não, eu vou fazer técnico de contabilidade, que isso que dá futuro. Mas não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de exatas, eu sou de humanas. E eu descobri que eu amo ensinar, entende?
É, hoje eu trabalho com crianças, mas eu quero fazer letras e eu tenho tido esse anseio por estar com jovens e pessoas um pouco mais velhas. Sim, E primeiro eu fui sendo levada pela circunstância, mas enquanto que eu estava trabalhando e que eu não precisava ser especializada, os cursos que a gente fazia na Secretaria de Educação lá de Montemor foram me conduzindo e foram despertando em mim esse anseio, esse desejo de fazer mais, de ser importante na vida de alguém, de ensinar alguma coisa para alguém. É, talvez tenha a ver com o meu chamado, né? Com o chamado geral de todo mundo, de ir ensinar as escrituras, entende? Eu acredito que no natural Deus foi me conduzindo para isso, entende? sim, sim. A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem merece honra. Fala um pouco do papel da sua mãe na sua caminhada. A Mazé, nós a conhecemos, né? E sabemos o quanto Uhum. é maravilhosa a Ingrid. Querida, gosto A muito Ingrid dela. gosta muito dela. Eu acho que eu- é importante também honrá-la nessa história, né? Fala um pouquinho do papel dela na sua vida, nos seus processos. A minha mãe, assim, quando eu era criança, né? Eu tinha, tipo, vergonha porque ela não tinha. Eu estudava com pessoas mais melhores de vida, né? E ela não tinha estudo, tal. Mas depois eu fui entendendo que ela era, tipo, ela se doou pra gente. Uhum. Ela entenda o que eu quero dizer, mas ela foi tipo um tipo de Cristo para mim, entende? Uhum. Ela foi me mostrando o que que é o amor é, sacrificial, entende? Ela deixava de comprar as coisas para ela deixava de. Se casou muito nova, ela cuidou da gente e ela é uma guerreira, sabe? Ela terminou a faculdade dela no ano passado. Esse ano ela terminou a pós, faz uns 15 dias, e ela já está fazendo duas ao mesmo tempo. Daqui a pouco ela vai terminar outra. Então, assim, ela é um exemplo de que você, seja ministerialmente ou seja naturalmente, sempre existe a possibilidade de você ter uma segunda chance. Uau, que legal, Thaís, que bacana. Sempre tem um gordinho que lembra, né, da comida. O Felipe disse que a feijoada dele é a melhor do Brasil. É verdade. Ele comenta, aliás, né, de um gordinho para o outro, eu fiquei interessado nessa arte culinária. Eu fiquei sabendo que quando eu voltar para Montemor agora, ela falou que vai fazer para mim. Uau! E aí eu acredito que ama o seu pastor e que vai ter que trazer para Vou ter que ele fazer uma marmita. tem que fazer uma comida Ou, de volta. ou vamos ter que levar você para casa, né? Tem que ser 2 Tem carros, que É. fazer uma comitiva para me levar de volta. assim como veio. Assim como foi entregue com uma comitiva, vai ser levada de volta com uma comitiva. Isso. Que legal. E eu acredito assim, né? Quem honra o seu pai e sua mãe prospera, né? E isso é algo muito especial. E por isso que eu fiz questão de falar sobre a Mazé, porque a gente vê que ela é uma pessoa que continua avançando. E, sem dúvida, esse DNA está em você, na sua irmã. É uma coisa que Deus nos honra por meio dos nossos pais, né? Há coisas que vêm para nós através deles. E a sua mãe, ela sempre tem sido esse exemplo. Isso é muito bom. Você já tinha uma história muito longa antes de vir para o Cavando, né? E aí você encontrou uma garotada. Uhum. Já era uma mulher experiente, com
muita caminhada na igreja, com experiência de anos trabalhando profissionalmente na área do magistério. Como é que foi esse processo de adaptação ao Cavando Fontes, com toda essa história e com toda essa gente, né? Até porque a sua família é pequena, né? Você, a sua irmã e a sua É, mãe, no, obviamente, no né? começo, eu lembro, no começo não, no primeiro dia, depois que todo mundo foi embora, né? Eu tava no quarto, eu lembro que eu falei pra Bruna e pra Júlia, por que que eles gritam tanto? E eu tava muito assustada com o barulho, entende? Na minha casa, tipo, tem eu, a minha mãe, o Gabriel, que faz um pouco de barulho, a minha irmã e tinha a Bisa, né? Mas era silêncio, não tinha gritaria, não tinha essas coisas. E aqui é tudo muito barulhento. E eu não, no começo eu não conseguia me acostumar com isso, não conseguia entender por que que tinha que gritar e tinha que falar. E eu confesso que isso me incomodava. Você ganhou a melhor cama do quarto, disse a Thaís. Tá, mas não quer dizer que o barulho não tem nada a ver com isso, né? Isso é honra. Sim, mas o barulho não era no quarto, o barulho era na casa, entendeu? Era, Aqui uma embaixo. era e é uma casa muito barulhenta. Hoje eu já estou acostumada assim, com isso. Eu acho que o estranhamento não tem muito a ver com a idade ou com a bagagem, tem a ver com cultura, sabe? Sim. Eu lembro que às vezes o Fabriel falava assim para mim, mas por que você vai fazer o feijão assim? Aí eu, porque minha mãe ensinou. Mas quem falou que é? Eu falei assim, você tá falando que a minha mãe tá mentindo? Eu ficava brigando com ele, né? Aí ele falava assim, não, eu falei assim, não, se a minha mãe falou que é desse jeito que faz, é desse jeito que faz. É, porque eu tava brincando, mas era como na minha geração, quando o pai e a mãe ensinava, você só fazia, você não ficava perguntando por quê. E ele, quando eu estava lá na cozinha, né, ele queria saber por que que fazia daquele jeito os processos. Eu falei, mas só faz que tá aí vai dar certo, entende? Confia na mais essa, ela ensinou, tá certo. Tá certo. Legal, Thaís. Eu acho que entrar, né, em uma casa tão intensa quanto é a casa do Cavando Fontes é sempre um desafio. Não tem a ver com idade, né? Nem foi nesse sentido que eu perguntei, mas até pelo histórico. Você já tinha sua vida definida, né? Uhum. Então ir para um Mas lugar para recomeçar eu tava disposta, assim, entende? É, eu nunca tive tão feliz. Porque é, eu tô fazendo a coisa certa, entende? Eu tô no lugar certo. Eu não tô fazendo. Eu quero que o pessoal de Montemor entenda. sim, Não é que, o pessoal entende. não é que Montemor é o lugar errado. Oh. É que esse é o tempo em Sim. que, durante todo o tempo de discipulado, em que eu e a Cássia ali orando e chorando, Deus, qual é a sua vontade para minha vida? Esse é o tempo da resposta das minhas orações, entende? Então eu nunca estive tão feliz. É, tem desafios, mas Deus tem gerado dentro de mim coisas que viver o normal, aquilo que é comum lá, que era lá em Montemor, aqui trouxe à tona, aqui floresceu, entende? Uhum, legal. Isso é muito bom, é muito bacana. Quando a gente está no lugar certo, na hora certa, as coisas certas acontecem, né? Isso é, Uhum. isso é muito bom, é muito bacana poder ouvir isso. Dentro desse seu processo, Thaís, aí no Cavando Pontes, todas as atividades
domésticas, elas já eram habituais para você? Eu imagino que não, porque você era uma mulher que estava envolvida aí no trabalho secular. Como é que foi isso? Você precisou ter esse processo de adaptação às questões domésticas ou foi tranquilo para você? Não, assim, eu trabalhava período dobrado, né? Então, eu ajudava bem pouco em casa, mas eu pagava para alguém fazer, entende? Ou Uhum. seja, ajudava em casa, mas pagava também alguém para fazer. Aqui, assim, eu falo para Thaís, se eu gosto de fazer serviço? Não. Quem fala que gosta, tá mentindo, Sou entende? apaixonada pelas tarefas domésticas. Não, isso não, mas eu faço, porque se eu quero um ambiente limpo, eu preciso me dispor a limpar, entende? Sim. E, na consciência de que eu estou fazendo e estou servindo os irmãos e servindo o próprio Jesus, entende? Legal. Eu tento fazer as coisas nessa perspectiva. Então teve que haver uma adaptação, né? Uhum. Mesmo porque você não era, não era de fato a responsável por atividades domésticas na sua casa, certo? Não. Você teve também, nesse seu tempo aí, no Cavando Fontes, todo um processo de adaptação com a nova igreja aqui em São Paulo, né? Você saiu de uma igreja grande, muito ativa. Quem Uhum. gosta de fazer pergunta à sua mãe, né? Eu não gosto. Eu faço porque eu amo a minha esposa. Eu acho legal. Isso aí. Como é que foi esse processo para você, querido? Eu entrei em crise, né? Tipo, várias vezes falei para Thaís, eu não estou fazendo nada. E aí ela falava assim, você não está fazendo nada na sua perspectiva, porque você estava envolvida em várias atividades. Aqui é uma igreja em plantação, você está servindo ao Senhor, não tem nada a ver com o que você faz, assim, o que você é. E durante um tempo parecia que eu achava, né, que eu estava ali estagnada, Hum, mas Deus foi me mostrando que não tinha a ver com se o que eu estava fazendo, mas em si o meu relacionamento com ele e que as coisas iam acontecer de uma maneira ou de outra, entende? hum, Os relacionamentos aqui são, a gente conhece todo mundo da igreja, né? Lá em Montemor eu tinha um grande grupo também de pessoas com quem eu me relacionava, mas não se compara com você conhecer todo mundo quando você está numa igreja em plantação, entende? sim, sim. Que legal. Esses relacionamentos, eles ajudam a gente a viver com mais intensidade também, né? Essa vida de família e de amor. Que legal. Thaís, eu queria que você falasse um pouco sobre o discipulado. Você falou sobre a sua discipuladora e eu creio que é importante. A nossa igreja é uma igreja onde o discipulado é importantíssimo. Fale um pouco para a gente sobre a importância do discipulado para você e como você imagina que o seja para a igreja como corpo. Na minha vida, o discipulado, eu não consigo me ver hoje numa igreja sem o processo do discipulado, entende? Não que seja uma muleta, nada disso. Tem a Uhum, ver com você compartilhar quem você é, de fato, você ser transparente, você conseguir, com a ajuda de outra pessoa, ver a palavra revelada e como ela se aplica na sua vida, entende? Para mim, o discipulado só não funciona quando não há transparência. Então, desde o primeiro discipulado, seja com a Cássia, ou seja com a Thaís,
eu procurei ser transparente, ah, entendendo que elas não iam olhar para mim e falar assim, nossa, que horrível isso que você está pensando. Então, muitas vezes eu falo para a Thaís o que eu estou pensando. Sim. Mesmo que o que eu estou pensando, eu falo, "Eu não estou acreditando que isso está saindo da minha boca, Hum, entende? Mas é um processo importante. Eu acredito que o discipulado seja a maneira mais eficaz em que você consegue tratar todas as áreas da vida, seja da vida cristã, seja a processos da alma, sejam processos espirituais. E, mas tem que existir parceria entre o discípulo e o discipulador. uhum, legal. Fala um pouco da transparência no discipulado, Thais. Eu acho que esse é um ponto. Uma vez eu ouvi o pastor Sabá Liberal, em uma conversa que eu tive com ele, ele disse: olha, a única pessoa que não dá para tratar é do mentiroso, né? Falando sobre transparência. Logo que ele lançou o livro dele, Transparência, ele falou isso, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o que é transparência e a importância dela na sua ótica. Você não vai defender uma tese sobre transparência, mas acho que é importante, até pela sua experiência de discipulado. É, eu acredito que se a gente não fala, às vezes a gente sente coisas ou pensa coisas que vem às vezes de contrárias à palavra. E se a Hum, gente não conseguir falar isso, externar isso, não tem como o próprio Deus tratar na nossa vida. Eu entendo que a minha discipuladora foi levantada por Deus para falar comigo. sim, Então, através dela, o Senhor fala comigo. Não, a palavra dela não é maior do que a Bíblia, mas uhum, ela fala, ela traz revelação da palavra sobre a minha vida. E certo. para isso é necessário ter transparência, é necessário ser sincero e falar o que você está sentindo, o que você está passando, até para Hum, que ela possa orar por você. sim, Como o seu discipulador vai orar por você se você não falar o que você está passando, o que você está sentindo, quais são uhum, os seus sonhos, uhum, para onde você quer, aonde você quer chegar, né? Eu Quando eu decidi vir para o Cavando, eu não sabia qual edição ainda, mas isso foi levado em oração com a minha discipuladora e ela sonhou comigo, olha, entende? que legal, que bacana. E deve ter sido um sonho maravilhoso, né? É verdade, que agora eu estou com pessoas maravilhosas aqui, nós somos. Que legal, Thaís. Acho que a transparência, ela é algo que reflete, de fato, a natureza da cura, né? Porque a transparência é a capacidade de mostrar através de você. Isso é muito legal, né? Permitir que alguém veja através de você e perceba tudo que está lá dentro, né? Que Uhum. bacana que você tem vivido essa realidade. Sem dúvida, você é uma pessoa, a Thaís tem dito, bastante transparente. Isso é muito bom. Deixa eu perguntar para você, como de praxe nas nossas lives, né? Sobre a Uhum. vida acadêmica aí no Cavando Fontes. A gente sabe que é um preparo intenso, é um seminário teológico e tem conteúdo abrangente em várias áreas. Uhum. Quais foram as três áreas que mais te impactaram? As três áreas do conhecimento, falando especificamente em matérias, que mais impactaram você nesse processo? Posso falar quatro? Pode, porque eu que não vou teimar com você, né, Thaís? Tá. A primeira foi do pastor Osmar, não a matéria em si, mas as rodas
de Uhum. conversa, de mediação de conflito. Aquilo foi terapêutico, aquele momento foi terapêutico para todos nós. E o pastor Osmar é o pastor Osmar, né? Ele é fantástico. O pastor Osmar é o nosso hit, né? Ele aparece em todas, ele está em todas as paradas de sucesso dos seminaristas. Sim. Ah, a aula de Romanos, ah, fantástica, assim. Como o pastor Luiz me fez, através da aula dele, refletir o quanto muitas vezes eu me relacionava com Deus através da minha alma e não através do espírito, através da fé. Muitas vezes, às vezes eu estou ali pegando uma referência bíblica na caverna, igual Elias, e daí eu olho e falo, aquieta-te a minha alma entende? E aquilo foi revelador. A aula de livros históricos, que eu amo história, a pastora Cris, fantástica, eu amo ela assim de paixão. E a última aula que me deixou em crise foi de um pastor muito top, chamado Pastor Daniel, aula de eclesiologia. Dia. Isso. Eu comecei a trazer aquela aula para minha vida. Aí eu Certo. falava, eu não tenho visão, eu não tenho estrutura. Eu entrei em crise naquela aula. A Thaís e o Espírito Santo ali, mas foi um momento de uma crise boa, em que me fez voltar para os trilhos, assim, descobrir, redescobrir por que eu faço as coisas Uhum. que eu faço. Por que eu estou no cavando? Não é para não entrar no modo automático. Uhum. Eu sempre falo que as matérias que são ministradas no Cavando, elas são mais do que uma coisa teórica. Deus, assim, de coisas aleatórias, pode falar com você Sim. e ministrar no seu coração. Uhum. O Cavalo Fontes ele tem essa característica de ser um processo de pastoreio da sua alma, né? Isso é algo muito legal. A pastora Mara entrou, né, aí no final para te prestigiar, olha só, bacana. Uhum. Eu creio que o Cavalo Fontes é um lugar de bênção, né? A gente tem, desde que, desde que esse seminário começou, a gente tem visto os maluquinhos lá do início, né, que não sabiam para onde iam, o que iam fazer, por que iam fazer, como iam fazer, de que forma ia acontecer, mas Uhum. foram com muita coragem, com muita ousadia. E hoje, pela Sim. graça de Deus, nós temos uma escola organizada, estruturada, debaixo da coordenação do pastor Juarez, que é uma pessoa referência entre nós, né? E, e é uma grande honra a gente ver esse processo acontecendo. Eu fico muito feliz por você estar nele, Thaís, porque eu creio que é o modelo da segunda chance. Acho que essa foi a marca aqui da nossa live, né? A segunda oportunidade. Eu quero informar também a todos os irmãos que a Thaís ela quer casar, né, Thaís? É verdade, pastor. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que mover uma corrente de oração com os irmãos. A gente viu quantas virtudes e características boas você tem. E falando sério, né? Eu acho que esse sonho é um sonho muito plausível e importante. E a Ingrid e eu temos orado por você sempre. Eu sempre lembro de Ora orar. bastante, pastor. Oro e creio. E eu Oro já e falei para creio. eu já falei para Thaís que eu tô na frente. Então, que ela não se Na, atreva a na, roubar a fila, minha na bênção. fila do casamento você está primeiro. Eu tenho preferência. Tá certo. Que legal, Thaís. Foi uma alegria estar com você aqui hoje.
Você é top, que Deus abençoe a sua vida e que você possa avançar. Quer dar uma palavra final rapidamente, porque temos 13 segundos. Prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco. E a gente se vê por aí.